E gente boa, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez nesta noite, com o nosso coração cheio de alegria, porque temos certeza que a sua vida será abençoada nesta noite. Deus vai falar conosco, nós cremos assim. Nós estamos vivendo, como todos sabem, um momento difícil. Na Bíblia, as quarentenas, elas tinham um sentido e tinham um significado, elas tinham um propósito. E nós temos várias quarentenas na Bíblia. As quarentenas poderiam ser para o bem ou para o mal. Uma delas, por exemplo, a de Noé. Noé ficou 40 dias, né, numa quarentena dentro de uma arca. E ao sair da arca, a primeira coisa que ele fez foi plantar uma parreira. Foi fazer com que de alguma maneira, viesse o vinho. E na primeira oportunidade que ele teve, ele então se embriagou e provocou um escândalo, ficou nu, foi um escândalo para todo mundo. Portanto, a quarentena, para muitos, ela pode se tornar um mal. Para outros, a quarentena pode se tornar um bem, pode trazer transformação, pode trazer mudanças, pode trazer uma revolução na vida das pessoas. É o caso, por exemplo, de Moisés. Como nós sabemos, a vida de Moisés é dividida em três quarentenas. A primeira quarentena da vida de Moisés é no palácio, a segunda é no deserto e a terceira é no deserto de novo, mas agora liderando o povo para a libertação. Então a quarentena ela pode ter diferenças. Na quarentena de Moisés, na segunda quarentena dele, foi uma crise, um momento difícil de isolamento. Ele ficou aprisionado praticamente no deserto durante 40 anos. Mas enquanto isso acontecia na vida dele, ele estava sendo abençoado e estava vivendo agora de uma forma nova e diferente. A primeira quarentena, então, foi no palácio. Quarentena de Moisés, está narrado no livro de Êxodo, no capítulo 1 e 2. Moisés nasce no momento em que o povo de Israel já estava escravizado por mais de 430 anos. O povo começa a crescer, a ficar numeroso, eles começam a ter um número muito grande de pessoas, o povo vai se tornando mais forte e eles começam a ter uma vida absolutamente diferente daquela que eles tinham no início. Eles começam a provocar pequenas rebeliões e os reis do Egito começam a persegui-los e massacrá-los. Eles fazem um decreto, então, exigindo que as parteiras, quando fossem provocar ou fazer o parto das mulheres israelitas, que elas deveriam matar todos os meninos, para que não houvesse o crescimento da população. Mas as parteiras resolvem desobedecer e resolvem acolher a todas as crianças e não matar os homens. E é nesse contexto que nasce Moisés. E Moisés nasce, fica escondido na sua casa durante 3 meses, mas aí o movimento da casa começa a ficar diferente. 3 meses a criança já chora mais alto, já dá mais trabalho, e eles começaram a ficar preocupados, então resolveram colocar Moisés numa pequena cesta, numa cesta de betume, e colocar no rio Nilo, para que aquele cesto fosse descendo. E ao fazerem isso, a certa altura, aquele cesto é encontrado pela princesa, a filha de Faraó, e ela então toma aquela criança e sai, mas à medida que ela vai levando a criança, logo ela encontra com Miriam. Miriam é irmã de Moisés, e Miriam oferece alguém para cuidar da criança. E a princesa então leva a mãe de Moisés para cuidar da criança, que é Joquedebeque, a mãe de Moisés. Então ela vai e começa a cuidar de Moisés. E Moisés cresce então ali no palácio, vai aprendendo as coisas do palácio,
vai aprendendo a ciência. Os egípcios na época eram os homens que detinham o maior conhecimento, toda a ciência médica, toda a tecnologia que havia na época, eles eram os detentores desse conhecimento. E Moisés vai sendo educado nesse processo e nesse conhecimento. Mas ao mesmo tempo, ele vai aprendendo as coisas de Deus, vai aprendendo com a sua mãe, vai aprendendo como é que quem é Deus, qual a diferença entre o Deus dos egípcios e o Deus de Israel. E assim ele vai crescendo e vai compreendendo que ele faz parte de um povo que adora a um Deus diferente dos deuses egípcios. A certa altura da vida, Moisés então começa a viver uma outra situação. Ele começa a visitar os seus e ele começa a presenciar as brigas, ele começa a ver os egípcios batendo na vida das pessoas, ele começa a viver de uma forma, vamos dizer assim, a tratar de uma outra maneira os seus compatriotas, e a certa altura ele é tomado por uma indignação ao ver um egípcio batendo em um dos seus irmãos, e ele fica contra, e ele termina matando aquela pessoa. E isso é que impulsiona Moisés para que ele vá ao encontro, do deserto. Ele foge para o deserto, e aí então começa a sua segunda fase, a segunda fase do seu conhecimento e do seu crescimento. No deserto, ele então vai aprender novas coisas. A primeira coisa que acontece no deserto, na segunda quarentena da vida de Moisés, e é que nós vamos retratar aqui, é que ele começa então a conviver no deserto, e ele começa, para ir buscar água, ele começa a frequentar um poço, que era onde iam as pessoas que moravam ali nas redondezas, e ele então vai para o poço, e à medida que ele vai indo para o poço, ele começa a conviver, ele começa a estar mais perto de outras pessoas, e ali começa a aparecer umas moças, as filhas de Jetro. E Moisés, educado no palácio, sabe como é essas coisas, né? Começou a ver aquelas moças bonitas ali, e ele começa então a ser gentil com elas, não deixa mais elas pegarem a água, ele mesmo vai lá e puxa a água do poço, ele mesmo joga a água no jarro que elas traziam para levar para casa. Você já sabe o que significa isso, né? Ele começa então a agradar aquelas moças, e à medida que ele vai fazendo isso, à medida que ele agrada aquelas moças, elas também vão se encantando com ele, e elas começam a falar para o seu pai Jetro a respeito de Moisés. E Jetro então resolve dar a sua filha Zípora para se casar com Moisés. E Moisés então se casa, Moisés então trata com ela e resolve se casar, e tem um filho que se chama Gerson. Essa foi a primeira coisa que aconteceu na vida de Moisés. Ele ganha uma família no meio da quarentena. Ele ganha dignidade, ele ganha honradez, ele é honrado por um homem que não conhecia a Deus até aquele momento, Jetro. A segunda coisa que acontece no deserto é que no deserto, e a mais importante, Moisés conhece Deus. Moisés se senta ali naquelas pedras ao redor, ele olha aquela areia, aquela imensidão de areia, ele observa aquela situação, e ele começa então a ganhar uma consciência melhor a respeito de quem é Deus. E ele começa a lidar com aqueles animais que ele convivia, e começa a comparar a vida que ele tinha anteriormente, e ele começa a descobrir um Deus absolutamente diferente, um Deus bondoso, um Deus maravilhoso. E ele começa então a compreender que o Deus que ele ouvira dos seus pais é um Deus diferente do Deus dos egípcios, que era um Deus que ia além das concepções humanas, que era um Deus
invisível, que era um Deus que deveria ser adorado em espírito e em verdade. E ele descobre isso num diálogo que ele tem com a sarça ardente. A sarça, um espinheiro, de repente ele está andando e ele ouve a sarça falando. Ele ouve uma voz dentro daquela sarça que estava pegando fogo. Sarça que estava... E aquilo parece uma loucura, e é uma loucura aos nossos olhos. Como poderia Deus falar? E Deus começa a falar com Moisés, e Moisés tem um diálogo com Deus. Missão para ele, encarrega ele de fazer uma missão, e ele então vai aprendendo a conhecer aquele Deus. Ele fica na quarentena para descobrir que o Egito não tem o poder para deter o Deus que ele agora passa a crer, o Deus que ele aprendera com seus pais. Ele agora compreende que Deus não é um Deus de carros, não é um Deus de cavalos, não é um Deus de cavaleiros, não é um Deus de poderes humanos. Ele começa a compreender melhor que Deus é um Deus que liberta, que Deus é um Deus que trabalha a vida das pessoas do jeito que Ele quer. Ele começa a compreender que aquele Deus é absolutamente diferente do Deus dos egípcios. E que ele, de fato, o Deus que os seus pais o haviam ensinado, era um Deus verdadeiro. Ele começa a compreender claramente isso. Ele se esconde nas coisas para falar com os seres humanos. Ele se revela, ele se mostra, ele fala através de um espinheiro, ele fala através dos piolhos, ele fala através das úlceras, ele fala através da escuridão, ele fala através de uma chuva de pedra que virá para os egípcios. Ele vai falando, ele vai tomando conta da comunicação com o ser humano. E Moisés vai descobrindo aquele misterioso Deus, e a vida dele vai sendo transformada. Que transformação maravilhosa! Moisés no deserto, como disse, ganha dignidade, ganha uma família. Moisés deixa de ser aquele homem medroso, ele se torna agora um homem corajoso, capaz de enfrentar o rei. Ele ganha dignidade porque ganha uma missão. Ele é transformado naquela quarentena. Ele é absolutamente mudado. A palavra de Deus diz que aquele Moisés impetuoso, aquele Moisés raivoso, aquele Moisés nervoso, se torna o homem mais manso e humilde na terra conhecida até ali. Moisés se torna então um homem absolutamente transformado. A quarentena, ela pode ser uma grande bênção, ela pode transformar a sua vida, ela pode mudar a sua existência, ela pode transformar o seu relacionamento, ela pode trazer dignidade para você, se você estiver comprometido com Deus e se você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma hora difícil para você, é uma hora difícil para todos nós, é uma hora difícil para muitas pessoas sairão dessa quarentena e vão se tornar pessoas muito piores do que entraram. Casamentos vão ser desfeitos, situações vão ser quebradas, muitas pessoas vão ter muitas dificuldades e muitos problemas. Mas preste atenção, se você crê, se você tem Cristo, se você tem Deus no seu coração, essa quarentena vai ser uma grande bênção para a sua vida. Você vai ser transformado, você vai ser mudado, a sua família vai ser diferente, a sua vida pessoal vai ser mudada, o seu coração vai se encher da graça e do poder de Deus e da bondade de Deus. Você poderá ser transformado pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu quero te convidar então para você abrir o seu coração, para que você aproveitar essa quarentena e quando você sair dela, você ter a mesma transformação que houve na vida de Moisés. Você se tornar um homem cheio de fé, um homem cheio da presença de Deus, como diz o livro de Hebreus a respeito de Moisés. E aí então, eu gostaria de convidar você para você abrir a sua Bíblia e você conferir comigo o que aconteceu com Moisés na sua terceira quarentena. E você pode abrir no livro de Hebreus, no capítulo 11,
a partir do versículo 23, e ali conta a história de Moisés. Ali é a terceira quarentena, é quando Moisés começa a colocar em prática, é quando ele começa a praticar tudo que ele aprendera anteriormente. É quando ele começa a viver as transformações que ele havia experimentado na segunda quarentena. Agora ele vai para a terceira parte da sua vida, já aos 80 anos, e pela fé, e por tudo que ele aprendera e compreendera, por tudo que ele aprendera de Deus, pelas transformações que Deus fizera na sua vida, ele se torna agora uma pessoa capaz de viver e de colocar em prática a sua vida com Deus. Então preste atenção, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, Moisés é considerado um dos heróis da fé. Entre tantos outros, ele é apresentado ali a partir do versículo 23. E o primeiro episódio que é tomado como exemplo na vida de Moisés está no verso 23, que diz assim: pela fé, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que era uma criança formosa, não ficaram amedrontados com o rei. Ou seja, Moisés aprendeu a sua fé, Moisés compreendeu a sua fé, Moisés recebeu os ensinos e aprendeu dos seus pais a fé. Ou seja, os seus pais foram aqueles que creram, não tiveram medo do rei, acolheram Moisés, ficaram com Moisés durante 3 meses em casa. Depois o colocaram num cesto, com um coração cheio de esperança, de que Moisés não iria morrer. E ele foi descendo aquele rio e foi encontrado pela princesa. Então Moisés passou a viver no palácio, e no palácio, correndo todos os riscos que se imagina, a mãe de Moisés cuidava de Moisés, educava Moisés, ensinava Moisés, mostrava que o Deus de Israel era maior do que todos os deuses do Egito. Não havia temor no coração deles. Eles não temiam a homens, não temiam ao rei, temiam a Deus. E esse é o primeiro ensino que você precisa ter na sua vida. É que esta é a grande oportunidade que Deus está te dando, dos seus filhos, da sua família, ver a fé que você tem de verdade. Todos os dias, a todo momento, é uma oportunidade para você ensinar aos seus filhos, que o nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que governa, é o Deus que tem nas suas mãos o coração do rei e o faz inclinar para onde ele quer, é o Deus que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor. É o Deus maravilhoso, é o Deus bondoso, é o Deus fiel, é o Deus amoroso, é o Deus que não desampara. O seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu marido precisam ver nas suas vidas, ou nas nossas vidas, nos nossos lares, o Deus e a presença desse Deus que enche o nosso coração. E esse foi o primeiro exemplo. Moisés aprendeu com seus pais, e a quarentena anterior as quarentenas anteriores serviram para que Moisés aprendesse. O segundo exemplo que Hebreus dá está nos versículos seguintes: pela fé, quando já homem feito, recusou-se a ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo, com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque considerou a vergonha de Cristo por riquezas do que os tesouros do Egito, olhando o galardão que estava por vir. Aqui, Moisés se dispôs a uma mudança de status. Na segunda quarentena, Moisés mudou. Ele era um homem criado no palácio,
era considerado filho da filha do rei, e agora ele muda completamente a sua atitude. Agora ele vai conviver com o seu povo. Agora ele muda de padrão, muda de nível social, muda de nível econômico. Ele abre mão de tudo para conviver com o seu povo, porque ele não estava olhando o status que ele poderia ter, ele estava olhando à frente. E esse é o segundo ensino que a gente aprende. A quarentena, ela serve para que você aprenda que Deus é maior do que o seu poder, Deus é maior do que a sua posição, Deus é maior do que o seu status, e você precisa viver essa experiência às vezes, para você compreender quem é Deus. Deus está agindo nessa quarentena na vida de muitos. Muitos que amam mais ao dinheiro do que o próprio Deus. Muitos que amam mais a sua posição do que o próprio Deus. Muitos que amam mais o seu próprio poder do que o próprio Deus. Deus, através dessa quarentena, vai revelar e vai tirar muitos ídolos do coração de muitas pessoas. Essa é a oportunidade de você ser transformado. Quais são os ídolos que você tem dentro de você? Quais são as coisas que você ama mais do que a Deus? Abra o seu coração para Ele e deixa Deus tirar isso. Tenha temor ao Senhor e não as coisas que você ama. Em terceiro lugar, essa quarentena ensina a Moisés que pela fé ele não teve medo de enfrentar Faraó. E aqui é uma transformação na vida de Moisés. Moisés, no seu diálogo com Deus, ele entra em confusão, ele entra em atrito, ele fica todo confuso, ele fica todo nervoso, ele fala para Deus que ele é gago, ele se coloca numa posição de não querer assumir a responsabilidade. Mas o versículo 27 diz assim: pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê o invisível. Ele olha Faraó, via por trás de Deus, por trás de Faraó ele via Deus. Quando ele olhava Faraó, ele colocava Faraó na devida posição, e pela fé ele via Deus agindo na vida de Faraó. Pela fé ele enfrentou o rei, pela fé ele faz acontecer as pragas, pela fé ele não teme o rei, ele encara o rei. Pela fé ele foi mudado, transformado, deixou de ser aquele homem medroso e tornou-se um homem corajoso. A quarentena pode mudar a sua vida, pode tirar do seu coração os medos que você tem, pode arrancar da sua vida os temores que você tem a homens, a pessoas, medo de perder um emprego, medo de perder a sua condição, medo de ter problemas. Quem confia em Deus, quem crê em Deus, quem vive com Deus, não teme mal algum. E a quarentena vai servir para revelar a você se você é um homem temeroso a Deus ou se você é um homem cheio de medos, que o encolhe, que o impede de viver, que o impede de ver uma vida saudável, que o impede de viver libertado dos seus dramas e dos seus problemas. O quarto exemplo que é dado está no versículo 28, diz assim: pela fé Moisés protege a sua família e a prepara para obedecer a Deus. Veja o que diz o verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O que Moisés fez? Ele celebrou a Páscoa conforme Deus ordenara. Reuniu a família e ensinou aos demais israelitas a fazerem o mesmo. Matou o animal, matou o cordeiro, aspergiu o sangue, reuniu a criançada toda, pôs todo mundo dentro de casa e disse: agora nós vamos celebrar ao nosso Deus, nós vamos louvar ao nosso Deus, nós vamos agradecê-lo pela libertação, e daqui a pouco vocês arrumem a mochila de vocês, nós vamos fazer isso com muita pressa, nós vamos fazer isso porque daqui a pouco nós vamos pôr o pé na estrada para atravessar o mar vermelho. Foi isso que ele fez, preparou a sua
a sua família para ser liberta da escravidão. E é isso que você precisa fazer. É isso que você precisa fazer com a sua família, com o seu lar. Preparar os seus filhos não apenas para que eles sejam pessoas dignas, sejam bons cidadãos, sejam pessoas boas, sejam prósperas, sejam inteligentes, sejam sábias, mas preparar os seus filhos para viver uma vida digna, uma vida de liberdade, uma vida de conhecer a Deus, uma vida de confiar no Deus vivo. E foi isso que Moisés fez. E o último exemplo que Hebreus toma da vida de Moisés é que pela fé Moisés atravessou o mar e deixou o rei. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, ele foi sendo tragado. O povo começou então a ir conforme Moisés havia ordenado. E ele chega a uma certa altura e encontra pela frente o mar vermelho. E atrás de si o exército. E ele olha ali e ele avança. E ouve a voz de Deus dizendo: diga ao povo que marche. Moisés, ergue as tuas mãos para o mar. E Moisés ergue a mão e duas paredes são feitas. O leito fica seco e o povo começa a andar. Moisés dá o primeiro passo, vai à frente, lidera aquela família. Pela fé, Moisés atravessa aquele lugar. E eu quero encerrar dizendo para você, dizendo e fazendo algumas perguntas para você. Primeiro, você está aproveitando essa quarentena para ser um exemplo para a sua família? Nesse mundo hostil, de desvalorização de todos os princípios e todos os valores de Deus, você está ensinando os princípios de Deus? Ensinando os seus filhos a confiarem em Deus? Ensinando os seus filhos que eles são guardados pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, que está sobre a vida de todos que nele creem? O que você está fazendo com seus filhos? Apenas fazendo os deveres escolares com eles? Ou você está de fato ensinando que Deus é soberano e que Deus é maior do que qualquer problema e qualquer crise, e qualquer vírus, e qualquer doença, e qualquer enfermidade? O que você está fazendo nessa quarentena? A segunda pergunta que eu quero fazer para você é: como você está aproveitando esse tempo? Lembre-se que esse é um tempo que Deus está provocando. Deus está provocando no mundo. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Tempo para morrer e tempo para viver. Ou melhor, tempo para viver e tempo para morrer. Tempo para semear e tempo para colher. O que você está fazendo com o seu tempo? Moisés começou a servir a Deus aos 80 anos. Aproveite esse tempo para você se preparar melhor para o que vem pela frente. Aproveite esse tempo para você conhecer mais a Deus. Aproveite esse tempo para as mudanças acontecerem no seu coração, para você ser mudado, alterado. Aproveite no convívio com a sua família. O que você está fazendo no convívio com a sua família? Brigando, criando problema para todo mundo. Você vai sair da quarentena igual saiu Noé, provocando escândalos? Ou você vai sair como Moisés, abençoando e abençoando as pessoas, sendo bênção na vida da sua família e do seu lar? E em quarto lugar, o que você está fazendo com a sua prática de fé? A palavra de Deus ensina que é no convívio com as pessoas, e só há duas instituições que permitem que a palavra de Deus seja praticada. Uma é a família e outra é a igreja. Agora você está na família. A prática da vida cristã vai acontecer aí. Tudo que você tem aprendido da palavra de Deus, é hora de você começar a praticar. Eu quero te convidar para que você abra o seu coração e viva de fato uma vida com Deus. E você ande para Ele, e você vá na direção dEle, e você pratique uma quarentena cheia da presença e da graça de Deus na sua vida pessoal, na sua vida de família e no seu cuidado com aqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor esteja com você.